Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Graças a Deus. Vamos retomar exatamente onde paramos quando da última vez pregamos em Mateus 6. Nós vamos examinar Mateus 6,13, parte A de alfa. Mateus 6,13, a sexta petição. Abra a sua Bíblia. Muito conhecido o texto, conhecidíssimo, Mateus 6,13, diz assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ó Pai, fala aos nossos corações, apesar de mim. Pai, que eu diminua e o teu povo veio aqui para ouvir a tua voz, não para me ouvir, Pai. Fala, instrui-nos, dirige-nos, edifica-nos, ó Deus, nós te pedimos. Precisamos de ti, eu preciso de ti, Senhor. E o teu povo aqui reunido, os santos, precisam de ti. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, abre as nossas mentes, a fim de que possamos contemplar as maravilhas da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Aqueles que frequentam regularmente as quartas-feiras, sabem que nós estamos trabalhando este texto há muito tempo. Chegamos, por sinal, na próxima quarta-feira, quando teremos o momento de ceia, nós vamos encerrar essa oração e você já está convidado a estar aqui. Vamos fazer um apanhado geral de tudo que vimos, vamos fazer uma conclusão e participar da mesa do Senhor. Você está convidado quarta-feira a estar aqui. Entre mentes, vamos avaliar esta sexta petição. Ela está dividida em duas partes, como ficou muito claro na minha leitura. A primeira parte: não nos deixes cair em tentação. E a segunda parte: livra-nos do mal, livra-nos do pecado. Aí fica mais claro, né? O que exatamente significa não nos deixes cair em tentação? Quando você diz isso, nós que sabemos decor, o que você pensa? Uma excelente paráfrase para ela seria: não permite que nós venhamos a ceder quando tentados. Não permite que a gente ceda no momento da tentação. Enquanto estivermos nesses corpos corruptos, estaremos sujeitos à tentação. Eu me lembro quando eu me converti, com 28 anos, antes disso eu era um mero religioso, eu imaginava que quando eu fosse crescendo em santidade, eu desejava muito fazer isso, ia chegar um momento na minha vida que eu estaria imune à tentação. É o que eu pensava. Será que alguns aqui também não pensam assim? Não é possível, vai chegar uma hora na minha vida, eu vou crescer, e quando eu chegar assim, tipo o Dr. Shed, por exemplo, que sempre foi uma inspiração para mim, o pastor Shed, eu vou ficar indiferente à tentação. Todavia, não é assim. Enquanto estivermos neste mundo, estaremos debaixo de tentação. Ninguém neste mundo é capaz de atingir um nível de santidade tal que se torne imune à tentação. Jesus foi tentado toda a sua vida. Lemos em Hebreus 4,15, se você não sabia disso. Hebreus 4,15, que Cristo, abre aspas, foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Jesus sofreu tentação como você e eu sofremos diariamente. Talvez você diga: mas
Pastor Raik, como Jesus poderia ser tentado se ele era divino? Ora, Jesus veio em carne. Jesus era um homem como eu e você, embora fosse também divino. Jesus tinha um corpo físico com as mesmas necessidades que eu e você temos. Jesus tinha desejo por comida, como eu e você temos. Jesus tinha desejo por sexo, como eu e você temos. Jesus tinha desejo por bebida, como eu e você temos. Jesus tinha desejo por descanso, como eu e você temos. Jesus tinha desejos como eu e você possuímos. Como um homem normal, Jesus foi um homem, embora Deus, repito, normal. Você já parou para pensar que Jesus fazia necessidades físicas, como eu e você fazemos diariamente? Ele mesmo diz isso. O próprio Jesus disse que ia no banheiro diariamente. Em Mateus 15, ele diz: não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido, ou em algumas traduções, lançado no lugar escuso? Então Jesus era um homem. Eu não estou querendo escandalizar ninguém, eu estou apenas querendo dizer que Jesus, embora divino, era um homem com as mesmas lutas que você e eu temos. Jesus era dotado de todas as faculdades que nós temos: emoção, razão e vontade. Por sinal, uma dessas faculdades, a vontade, foi o principal campo de batalha de Jesus. A gente pode ver isso quando ele diz ao Pai: não seja feito a minha, mas sim a tua vontade. Então está aí, Jesus lutava: Pai, se desejares, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Talvez você ainda assim insista em questionar com a seguinte pergunta: como poderia um homem totalmente puro ser tentado? Em outras palavras, talvez você aceite que Cristo era um homem, mas ainda assim, devido à sua total pureza, ele não poderia ser tentado. Ora, lembre que Adão era totalmente puro e foi tentado. Lembrem que no Éden, Adão e Eva, antes da queda, eram totalmente puros e ainda assim foram tentados. Então Jesus, conforme lemos na Bíblia, foi um homem tentado exatamente como você e eu. E daí, pastor Raik? Isso aqui não está, mas isso me vem. E daí? Isso deve ser um grande encorajamento para mim e para você, porque ele simpatiza com as nossas tentações. Ele sabe que somos pó. Ele sabe que somos pó, porque ele experimentou a carne. Enquanto ele estava no seio do Pai, ele não podia simpatizar totalmente conosco. Agora ele nos entende melhor, é o que diz o autor de Hebreus. O nosso tema, tentação, não nos deixes cair em tentação, tem 3 fontes. Em Efésios 2, nós lemos que nós estávamos mortos em nossos pecados, seguindo a ordem deste mundo, o príncipe do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. São 3 as fontes de tentação: o mundo, o diabo e a carne, como acabamos de ler. O que é o mundo? O mundo é o palco armado ao nosso redor. O mundo é aquilo que vemos quando ligamos a televisão. Aqueles que têm, eu não tenho televisão há mais de 20 anos, mas a maioria de vocês tem. Então, quando você liga a televisão, diante de você é exibido aquilo que a Bíblia chama de o mundo. O mundo também é aquilo que vemos nas revistas, quando passeamos, aí vemos um desfile qualquer. Isso é o mundo. Este sistema,
O mundo é regido por ganância, egoísmo, ambição, prazer, dinheiro e orgulho. Os países ou reinos deste mundo são mantidos por força militar, embebidos por rivalidades e sob gigantescos interesses comerciais e nacionais. Tudo isso é controlado pela força, assim é o mundo. Quem tem mais força, quem tem o maior arsenal bélico, manda no sistema. Atualmente os Estados Unidos, a China parece que está querendo rivalizar. Durante muitos anos a União Soviética e os Estados Unidos, hoje os Estados Unidos. Mas quem tem mais poder militar, manda no mundo. Tudo isso é controlado pela força, como eu disse. Esse sistema todo, o mundo, foi entregue a Satanás. O mundo jaz no colinho do maligno, como diz João. O diabo diz isso. Ele disse para Jesus: todos os reinos deste mundo são meus, tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Este mundo, este sistema, nos tenta com todo tipo de entretenimento baixo e vil, como filmes sujos, ou entretenimento alto e não pecaminoso, como telejornais e jogos que enchem o nosso tempo e nos distraem das coisas de Deus. Aqui uma palhinha para você: cuidado em como você gasta o seu tempo, porque o diabo pode ser que ele não consiga levar você para coisa suja, mas pode ser que ele consiga entreter você indefinidamente com coisas válidas, mas desvia sua energia, seu esforço de estudar a palavra do Senhor, por exemplo. Ele quer apenas te manter entretido com muita coisa. Isso é parte do mundo. Lemos em 1 João 2, 15 a 17, o seguinte conselho do apóstolo João: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, ele diz o que é? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. A Bíblia nos dá critérios para evitar a tentação, escolhendo corretamente qualquer tipo de divertimento, incluindo livros, música, televisão, filmes e amizades. Em Filipenses 4, nós temos alguns desses critérios. Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor, nisso pensai. Queridos, queridas, não é possível desfrutar de muitos divertimentos deste mundo e ao mesmo tempo manter amizade com Deus. A Bíblia diz em Tiago 4,4: infiéis, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo deste mundo, constitui-se inimigo de Deus. A amizade do mundo é adultério espiritual. Nós devemos estar focados no Senhor. Eu gosto muito de uma imagem que vi um pregador dando com relação às coisas deste mundo. Ele ilustrou com, se a gente imaginar um foguete subindo, quanto mais próximo de Deus, imagina o foguete subindo, menor as coisas deste mundo. Sabe, quanto mais alto tu estás em um foguete ou em um avião, menor e mais insignificante as coisas são. Lá do alto, um Fusca e uma Ferrari parecem iguais. Lá do alto, lá de cima, um lindo edifício e uma choupana são igualmente um ponto lá embaixo.
Nós devemos estar crescendo na direção do Senhor, de tal maneira que as coisas desse mundo tenham menor e menor e menor valor para todos nós. A segunda fonte de tentação, afinal de contas, a primeira metade da sexta petição é: não nos deixes cair em tentação. A segunda fonte da tentação é o diabo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Um dos maiores enganos do diabo é fazer com que as pessoas pensem que ele não existe. Porém, vemos nas Escrituras que ele é real e ativo neste planeta. Satanás é um ser espiritual que liderou uma revolta no céu e por causa disso foi expulso da presença de Deus e lançado para este mundo. Jesus viu este momento muito antes de vir a esse mundo. Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago, disse Jesus em Lucas 10:18. A palavra Satanás significa adversário, palavra que aponta para a sua natureza. Ele é inimigo de Deus, de tudo que Deus faz, e odeia profundamente a todos que Deus ama. Ele também é chamado de diabo, que significa caluniador ou falso acusador. Ele é mostrado neste papel acusando falsamente o caráter de Jó, por exemplo, no livro que leva o seu nome. Enquanto que Jesus ressuscitado vive nos defendendo diante do Pai, o diabo vive nos acusando. Jesus vive para interceder por nós. Jesus hoje, nesse momento, agora, nesta quarta-feira à noite, está nos defendendo diante do Pai. Como nós lemos em Hebreus 7, 24 e 25. Ele vive para interceder por eles. Por outro lado, Satanás, agora nesse momento, está apontando os nossos pecados. Olha aí, olha a falta dele, olha, de novo, caiu. Apocalipse 12:10. Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, que nos acusa diante de Deus dia e noite. Satanás nos acusa, Jesus nos defende. Satanás é também chamado de tentador. Lemos em 1 Tessalonicenses 3, 1 a 5, que os crentes estavam tentados a desistir do cristianismo devido às perseguições instigadas pelo diabo, seguidas de sedução para os tessalonicenses, para que eles desistissem da fé. Aprendemos que o tentador está sempre desejoso de sugerir coisas para nós que nos separem do nosso amado Pai. Por vezes, Satanás sugere que devemos desistir, que não adianta mais tentar, não adianta mais sonhar, a causa está perdida. Nós nunca devemos esquecer da oração específica de Jesus por Pedro, penso que muito mal entendida, a oração de Jesus. Quando Pedro ia cair, Jesus disse para ele: eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro, ainda cheio de orgulho: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará. Há uma lição nesse episódio aqui para todos nós. Não interessa o tamanho da tua queda, não interessa o número de vezes que você repetiu o mesmo pecado, o Senhor nunca deixa de amar um pecador arrependido. É isso que ele está dizendo para Pedro. Não interessa quantas vezes você caiu, o Senhor está sempre de braços abertos para te receber. Pedro caiu feio. Jesus disse: eu vou orar para que a tua fé não desfaleça. Ele poderia dizer: eu vou orar para que tu não caias. Mas Pedro estava muito orgulhoso, tinha que ser quebrado.
deixa ele cair, mas eu vou orar para que a tua fé, para que tu não deixes de acreditar que eu te amo. Sabe, queridos, quando você luta contra um pecado, há momentos que você diz: meu Deus, até quando? Até quando eu vou repetir isso? 20, 30 anos lutando contra essa situação? Que a tua fé não desfaleça, diz Jesus a Pedro, diz a você também. Levanta a cabeça, vamos de novo para a luta, amém? A terceira fonte de tentação é a carne. É a carne. Vemos aqui que nós somos os nossos maiores inimigos. Eu oro muito para o Senhor me livrar de mim mesmo. Livra-me, Senhor, de mim mesmo. Defende-me de mim mesmo. Me ajuda contra mim mesmo, para que eu não faça a minha vontade. A carne é o maior inimigo. A carne, nós mesmos, somos os nossos maiores inimigos, maior do que o mundo, os apelos do mundo, e maior do que o diabo que está de fora. Temos uma força interior que nos empurra para pecar. Há em nós uma inclinação ao pecado. Jesus nos ensinou em João 6,63, que o Espírito é que vivifica, porém a carne para nada aproveita. A carne de nada vale. Se não recebermos a ajuda do Espírito Santo, estamos fadados a ceder no momento da tentação. Em Mateus 26:41, Cristo nos comandou as seguintes palavras: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por isso a gente precisa vigiar. É interessante, você já parou para pensar, já meditou no caso que Jesus não manda apenas orar, ele manda também vigiar. Vigiar a cada momento. À luz de tudo isso que vemos, à luz desses três grandes inimigos, o mundo, o diabo e a carne, à luz desses inimigos que nos tentam de todas as formas, a pergunta vem: como vencer essas tentações? A resposta está na segunda parte da sexta petição: livra-nos do mal, livra-nos do pecado. Somente o poder de Deus pode nos dar vitória sobre o pecado. Eu preciso ser dependente do Senhor, do contrário, cairei no momento da tentação. Eu preciso me encher do Espírito Santo, do contrário, eu vou ceder. Para que eu tenha vitória, eu necessito me valer das promessas da nova aliança. Eu necessito disso. É assim que eu vivo, todos os dias. Ainda hoje de madrugada fiz. Acordo da cama para o chão. Senhor, me ajuda nesse dia. Me ajuda a atravessar esse dia sem pecar. Me ajuda a passar por esse dia, chegar à noite, deitar no travesseiro outra vez, sem ter pecado, em pensamento, em motivação, em ação, que eu consiga não errar nenhuma vez, que as minhas motivações sejam puras. Isso é difícil, não é? Que as minhas inclinações sejam corretas. É assim que a gente vive a verdadeira vida cristã. Eu falei de duas promessas que nós precisamos. A primeira eu tenho batido muito aqui nessa igreja. A primeira está em Mateus 1:21. Nesse belíssimo texto, o anjo diz a José: ele será chamado Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Oh, que promessa maravilhosa! Há vários anos eu tenho lutado contra o pecado da língua. E eu disse, eu acho que foi domingo, ou foi quarta-feira passada, que eu tropecei.
Não foi murmuração. Por sinal, um irmão até me perguntou, mandou um texto: pastor, o senhor murmurou? Não, não foi murmuração, mas eu disse algo que eu não deveria ter dito. Eu fiquei entristecido com aquilo. Poxa vida, de novo, há tantos anos eu tenho lutado, mas eu não posso desistir, porque eu vou ter vitória. A Bíblia diz que o homem perfeito é aquele que não tropeça na língua. E que área difícil de controlar, não é, meus irmãos? Que área difícil de dominar. Mas ele pode dar vitória. Ele será chamado Jesus, porque salvará o Davi Raik do pecado da língua. Amém? Glória a Deus. Essa promessa exclusiva do Novo Testamento é reiterada em Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Você crê nisso? O pecado não terá domínio, pois vocês não estão debaixo da lei, mas da graça. A segunda promessa do Novo Testamento é o batismo ou enchimento do Espírito Santo. Os pentecostais e os batistas têm brigado há décadas a respeito disso. Se é assim, se recebe assado, cozido e frito. Eu não quero saber, não quero participar desse debate ideológico, mas o que eu quero ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Eu quero ser cheio do Espírito Santo para vencer todos os meus pecados, porque eu sei que eu não tenho força sozinho sem o Espírito Santo. Ninguém tem. Então, se acontece depois, se acontece antes, se é na hora que recebe Jesus, não me interessa, eu quero estar cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18 diz: enchei-vos do Espírito. É interessante que em grego a construção é bem tumultuada, é sede sendo cheios do Espírito, é constante, todo tempo, cheio do Espírito Santo. Mateus 3,11, a segunda promessa. João Batista diz que Jesus vos batizará com o Espírito Santo. Essas duas promessas são suficientes para tornar qualquer crente do Novo Testamento inteiramente superior a um crente da Antiga Aliança. Veja, os crentes da Antiga Aliança, Isaías, Jeremias, Moisés, até João Batista, não eram empoderados pelo Espírito Santo como nós somos. O Espírito Santo estava sobre eles, mas depois que Jesus veio, o Espírito Santo passou a habitar em nós. João 14, 16 e 17. Eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita ou permanece com vocês e estará em vocês. Os crentes da Antiga Aliança tinham o Espírito Santo como eu tenho essa camisa, por assim dizer. O crente da Nova Aliança tem o Espírito Santo como eu tenho o meu fígado ou meu pâncreas. Essa é a diferença. Então isso nos faz superior potencialmente. Isso nos faz potencialmente superior ao melhor crente da Antiga Aliança. É possível vitória. É possível vitória no momento da tentação. Amém, meus irmãos? Existe um poder disponível para os crentes da Nova Aliança, um poder para vencer qualquer pecado. Eu creio nisso. Eu creio no meu coração que eu vou vencer todos os meus pecados. Que ano que vem eu serei um homem melhor do que eu sou hoje. Eu quero que você creia dessa forma também. Nós estamos avançando. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, avançando, crescendo. Se você não está sendo liberto do poder do pecado através do Espírito Santo, é possível que você seja um mero crente da Antiga Aliança.
Os santos da antiga aliança, como eu disse, tinham a promessa de perdão de pecado, não de vitória sobre pecado. Todos os crentes da antiga aliança tinham a promessa de ter os seus pecados perdoados, mas eles não tinham a promessa de vencer os seus pecados, como nós temos hoje. Não nos deixes cair em tentação, diz a oração dominical do Senhor Jesus, mas livra-nos do mal. Não nos permita ceder na hora que formos tentados, mas dá-nos poder sobre o pecado. Aleluia. A vida impoluta do Cristo, o Filho do Homem, foi resultado de dependência do poder do Espírito Santo. E eu concluo, Jesus Cristo, embora fosse Deus, nunca se valeu da sua deidade para vencer os seus pecados. Ele se valeu sempre do poder do Espírito Santo. Por isso que ele é alguém que nós podemos imitar. Em nome de Jesus, amém.